Eu iniciei meu tratamento de hemodiálise em 2019, né, na cidade de Foz do Iguaçu. Os primeiros sintomas foram pressão alta e aí investigando nós chegamos ao diagnóstico de insuficiência renal crônica, necessitando então do tratamento de hemodiálise que faz a filtração do sangue, já que os meus rins não poderiam fazer. De imediato a gente não tem muita consciência do que é, né, a hemodiálise, e com o tempo você vai vendo que é um procedimento assim muito cansativo, muitos cuidados tem que ter durante a hemodiálise, né? Mas o principal cansaço que deixa o paciente muito debilitado e cansaço é a distância do tratamento, né? Porque não é algo que você sai 15 minutos antes de casa e vai lá e faz, né? Então, como era em Foz do Iguaçu, a gente sempre tem que sair bem cedo, né, para fazer. E é um dia sim, um dia não. Não importa se é feriado, não importa se é final de semana, não importa se tá chovendo, não importa se tá muito frio, você tem que ir porque daquela máquina depende a tua vida, né? No primeiro momento a gente ficou bem apavorado, né? Porque ficamos sabendo então que ela precisaria do transplante. E assim, não é uma doença fácil, né? E você vai pensar assim, vamos conseguir um doador como, né? Não é todo mundo que de repente vai se prontificar, ou que é algo difícil, né? Então no começo a gente ficou assim bem preocupado. E depois com o tempo você vai convivendo com aquilo, né? Você vai entendendo mais sobre a doença, você vai conhecendo, você vai se familiarizando com o problema, digamos assim, né? E aí as coisas parece que vão dando uma acalmada, né? Aquilo já começa a fazer parte da nossa rotina, né? Porque a gente não ia com ela, a gente ia de vez em quando, né? Mas não era a gente que estava lá 3 vezes por semana, né? Mas assim, a gente já sofria muito da mesma forma, digamos assim, porque a gente é da família, então a gente sente, né? E a gente quer ajudar e às vezes não consegue. Então, quando eu fiquei sabendo que eu poderia ser a doadora, eu logo falei, nossa, eu vou doar. Então, eu nem pensei muito, né? Porque se a gente começa a pensar muito, então eu falei, não, se eu posso fazer isso por ela, eu vou fazer, né? E geralmente quando a insuficiência renal ela é um problema crônico, né? Não tem muita reversão, né? E se espera até 6 meses para ver se o rim pode voltar a ter a sua atuação normal ali. Mas no meu caso já se sabia que não, como na maioria dos casos, né? Já se sabia que isso não tem o rim ele não tem uma regeneração. Desde o início já se sabia que no meu caso seria necessário sim o transplante, assim como na maioria dos casos, né? E é importante também dizer que o transplante ele não é a cura da insuficiência renal. Ele é mais uma forma de tratamento, assim como a hemodiálise, né? Então, o transplante ele me possibilita uma maior qualidade de vida, porque agora eu posso viajar sem a preocupação, né? De que um dia sim, um dia não, você tem que estar na hemodiálise. Você tem muito mais liberdade, você consegue ter uma vida social e profissional muito mais ativa, né? Porque não me sinto debilitada ao retornar da hemodiálise, então consigo atender mais compromissos, né? E assim, no início do meu tratamento, eu não queria nem saber de transplante. Porque geralmente quando a gente ouve a palavra transplante, você pensa que é uma coisa muito gigante, uma coisa muito grande, é de outro mundo assim, né? Então eu não queria nem saber para mim de transplante, porque eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia, né? Esse processo ele foi coordenado e feito pela equipe da clínica de hemodiálise onde eu fazia o tratamento, né? Então a fila ela é estadual, né? Tem uma central de transplantes estadual, e eu entrei nessa fila e a partir dali você fica alimentando, digamos assim, a central de transplantes com uma amostra dos teus exames a cada 2 meses. Então todo paciente que está nessa fila ele precisa fazer essa soroteca que a gente chama, que é um conjunto de exames que vai a cada 2 meses para a central de transplantes. Porque em caso de aparecer um doador falecido, né, morte cerebral, que a família autorize a doação, em caso de aparecer, eles ligam para você, independente da hora, já fazem os testes com a tua amostra que está lá na central, eles ligam para você e você tem que se deslocar para o centro rapidamente. Então a gente sempre tinha todos os telefones da família cadastrados e sempre, quando a gente ia para um lugar, sempre algum tinha que ficar com a área, né, algum telefone, e sempre na campainha no máximo. Então todo mundo ficava naquela espera. Às vezes vinha um telefone, chamavam no celular
um telefone de Curitiba, por exemplo. Todo mundo já gelava, a gente já pensava que era o transplante, né? Então aqui também cabe outro parênteses, que tem muitos telefones que ligam e dando golpe nas pessoas, né? E esses pacientes que estão na fila de transplante, não só de rim, mas de qualquer transplante, que esperam por uma ligação dessas, eles têm que ficar atendendo cada ligação de golpe também, porque pode ser a ligação que vai salvar a sua vida, né? Desde o diagnóstico até o dia do transplante foi aproximadamente 3 anos e 8 meses de hemodiálise. Então a minha irmã entrou nessa história desde o primeiro momento. Ela foi a primeira pessoa a se prontificar a fazer a doação, né? Mas no primeiro momento não foi possível, e então agora no ano de 2022 essa doação foi possibilitada, e em novembro, final de novembro, nós fizemos o transplante. No primeiro momento, quando eu me prontifiquei e não pude ser, então eu fiquei triste, né? Porque eu sou a única irmã, então eu queria poder fazer isso por ela e não pude, né? Então, no segundo momento, quando eu fiquei sabendo que eu poderia, nossa, eu fui fazer cirurgia feliz. Aquele dia eu estava feliz em fazer cirurgia, para mim foi muito bonito, muito bom, assim, né? Mas eu sempre fui favorável à doação de órgãos, né? Sempre falava para minha família, né? Que se um dia acontecer alguma coisa comigo, eu sou totalmente favorável, né? Sim. Demorou praticamente 1 ano o procedimento de investigação, né? Porque a doadora tem que passar por... São muitos exames, muito criteriosos, né? Até para garantir o prognóstico de vida futura do doador vivo, né? Então, assim, a doação de doador vivo, ela é feita com muitos cuidados, muitos exames, porque não pode pôr em risco o doador. O rim da minha irmã comigo foi 100% compatível, né? O que otimiza muito o transplante também. E assim, eu não tive medo, em nenhum momento eu não tive medo. Ela não, ela sempre teve medo, né? Ela tinha muito medo do pós-cirúrgico, né? Da recuperação, da rejeição, do depois da cirurgia. Mas assim, eu tinha uma certeza que ia dar tudo certo, sabe? Tanto é que deu, né? Foi tudo muito bem e ela não teve nada, assim, a médica assim, até liberou ela antes para casa. A gente fez cirurgia na segunda-feira, na quarta eu já estava em casa lá, a gente alugou uma casa lá perto do hospital. E ela estava em casa na sexta-feira, então foi tudo muito bem, ela não passou mal depois da cirurgia. A vida segue normal, não mudou nada pra mim na minha rotina, na minha alimentação, no meu trabalho, nada, pra mim tá tudo normal. A gente tem uma vida normal com um rim, né? Agora sem nenhum rim, não tem como viver sem nenhum, né? Então eu tenho vida normal, assim, né? Assim, até tô me adaptando ainda à nova vida, né? Porque foram quase 4 anos naquela rotina extremamente cansativa, debilitante, e eu fui vendo assim que cada vez eu estava mais debilitada, né? Porque embora é um tratamento que me mantém viva, mas ele também acarreta alguns problemas, porque você tem que ter muitos cuidados e tudo mais. Então a mudança é total. O transplante para mim foi uma vida nova. Eu tinha muito medo, até no dia do transplante eu tinha medo, porque a gente escuta muitas histórias assim, sabe? Histórias negativas, mas isso tem em qualquer tipo de cirurgia, em qualquer tipo de transplante, em qualquer coisa. Infelizmente isso tem. E a gente resolveu correr esse risco, né? O meu maior medo era do pós-transplante, de uma infecção, algo assim, de uma rejeição, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus, nada, nenhuma intercorrência, nada. Os primeiros dias eu olhava para ela assim e via que eu tava com o rim dela, né? Eu achava meio estranho, então assim, até que a mente se acostuma, que você tá com o órgão de uma pessoa, de uma outra pessoa que você tá vendo ali na tua frente, essa outra pessoa, e que você tá com o órgão dela dentro de você, até que a minha mente, na verdade ainda tô me adaptando a isso, sabe? Então o corpo a mente e o corpo tem que acolher esse órgão que chega, né? Para que ele também se sinta parte de mim. E aí isso é tudo um processo. Então nos primeiros dias foi mais complicado essa aceitação, assim, mas é o que salvou a minha vida, assim, né? É outra vida. Agora eu posso dizer que eu consigo viver normalmente, né? A melhor coisa que eu podia ver na minha vida, eu acho, assim, depois dessa decisão que eu tomei, né? Então ela fala, mano, eu nunca vou poder te pagar. Eu
falei, o melhor pagamento que você vai poder me dar é eu ver você feliz, ver você vivendo, né? Como eu falei, né, o transplante, ele é uma forma de tratamento. Então, assim, muitos remédios, né, imunossupressores que o paciente tem que tomar para o resto da vida. É um acompanhamento muito frequente, exames frequentes. Esses cuidados você tem que ter, né? Não pensa que você vai fazer um transplante e que você vai esquecer que você é doente renal, porque isso não acontece. O transplante é uma forma de tratamento e a longevidade do transplante também vai depender muito dos cuidados do paciente, né? Uma outra coisa interessante é que as pessoas acham que o transplante tira um rim que fica aqui atrás e coloca o da minha irmã aqui, mas não é assim. Eu hoje tenho 3 rins, os meus 2 de nascença e o novo da minha irmã, que é um enxerto que é colocado aqui na frente, e ligado com a bexiga. Então não é colocado, não é tirado um rim meu, é feito um enxerto. É colocado aqui na frente e ligado com a bexiga. Assim, as pessoas elas não têm noção do quanto é difícil estar passando por um problema assim, até que elas não passam por isso, né? Então, às vezes as pessoas que estão por fora não imaginam o quanto a família sofre, o quanto o paciente sofre, o quanto cada dia é um dia de luta. Então, assim, eu muitas vezes acordo, todas as vezes que era o dia de hemodiálise dela, de terça, quinta e sábado, eu acordava de manhã para trabalhar. Quando meu celular despertava, eu já pensava, ela já tá lá em Foz, porque ela tinha que começar às 6 horas. Então, assim, a gente vivia isso junto, né? A gente sofria junto. Então, como a importância, né, da doação de órgãos, né? Eu pude ser doadora em vida, né? Porque a gente tem 2 rins, então eu pude doar um rim para ela. Mas mesmo assim, né, se um dia eu não estiver mais aqui, eu sou favorável à doação de órgãos, né? Eu sou grata por poder ter feito isso por ela. Eu falo que Deus me escolheu, era para mim ser. Então eu agradeço pela oportunidade que eu tive de fazer isso por ela. Porque assim, os meus pais gostariam de fazer isso por ela e não podiam fazer. Então, às vezes teve gente que gostaria de fazer e não pôde, né? Então, eu sou grata pela oportunidade que eu tive de salvar a vida dela, né? A doação de órgãos, ela é muito importante, né? Seja em vida ou após estar falecido, né? Onde a família vai tomar a decisão. É muito importante porque salva a vida, assim como a minha irmã falou, né? Ninguém tem noção do sofrimento que é de um paciente que está sofrendo. Seja um transplante de rim, que pode ser doado em vida, ou parte do fígado, que também pode ser doado, medula também, sangue também. Então são doações assim que você pode fazer que vão te deixar uma vida normal, né? Não há um grande risco para o doador nesses casos. Bom, eu quero agradecer a minha irmã, né, que me doou o rim, porque só eu sei o sofrimento que é, né, você ter que acordar às 4h30 da manhã, 3h30 da manhã e passar por aquele procedimento, chegar em casa cansada, muitas vezes passar mal lá na hemodiálise, ter que enfrentar a estrada depois. Só os pacientes que fazem a hemodiálise sabem do sofrimento que é. Então, eu agradeço imensamente a Deus que preparou tudo no momento certo, né, e que a minha irmã foi 100% compatível, foi tudo assim extremamente perfeito. A gente vê que foi obra de Deus mesmo, sabe? Tudo no tempo certo. E 100% de compatibilidade não é algo fácil de se encontrar. Eu quero agradecer muito ao pessoal da Clínica Meta Saúde, que é a clínica onde eu fiz a hemodiálise nesse tempo, que inclusive os cuidados que eles têm com os pacientes são excepcionais, muito bons, e isso também grande responsável pelo sucesso do nosso transplante. Os cuidados com o paciente durante a hemodiálise também são essenciais para o sucesso. E claro, a doutora Fabiola do Hospital do Rocio e toda a equipe que fez com que tudo acontecesse da melhor forma. Eu quero agradecer a cada pessoa que cruzou no nosso caminho, cada anjo, eu vou chorar, por cada mensagem que a gente recebeu, por cada palavra, né? As pessoas preocupadas, né? Mandando energias positivas, torcendo pela gente, pela equipe, a cada profissional de saúde, né? Desde o começo da investigação até o final, até o dia da alta, até depois da alta. Então, assim, os anjos existem.